Olá, queridos. Vamos falar sobre efeito placebo? Bem, eu tô aqui com um livro que eu comprei de um neurocientista chamado Facundo Manes. Eu gosto muito deste estudioso, desse cientista que é argentino, mas que é alguém também muito respeitado nos Estados Unidos. Inclusive, para minha surpresa, hoje também dá uma palestra, uma aula dentro da pós-graduação da PUC de Neurociências. Bom, eu quero falar com você sobre efeito placebo, né? Vamos lá, quero ler um pequeno trecho para a gente conversar sobre isso. Uma das acepções com as que define o dicionário da Real Academia Espanhola a palavra fé significa confiança. Bom conceito que se tem de alguém ou de algo. Como exemplo, dá casualmente ter fé no médico. Estou aqui lendo em espanhol e traduzindo automaticamente. Quando se fala em medicina do, abre aspas, efeito placebo, resulta central este assunto. A confiança que tem o paciente no profissional, somada à expectativa de curar-se. Tecnicamente, se considera, abre aspas, placebo, toda aquela substância ou procedimento que não tem uma atividade específica para a condição que se está tratando e que altera nenhuma função no organismo. E o efeito placebo é a série de mudanças fisiológicas que se associam ao placebo. Por que eu tô falando sobre isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis, inevitavelmente. Eu posso escolher viver esse momento a partir do entendimento, ou eu posso escolher esse momento sob o efeito do medo. Nós estamos percebendo, isso não é algo que eu estou falando e também não é novidade para você, que nós estamos recebendo muita informação negativa. Hoje, se você recebe por conta das notícias que nós estamos recebendo da mídia, das divulgações ou do que chega até nós, um diagnóstico do C, para não falar o nome, para proteção do canal, é como se você estivesse tendo uma sentença de morte ou de câncer. E o que acontece? Como eu li aqui, o efeito placebo, ele é a confiança no médico, muitas vezes, ou no produto, ou no contexto todo terapêutico. Gente, o que nós estamos divulgando a todo momento? Em várias mídias, eu não preciso citar nenhuma, nem duas, são várias, porque a gente sabe que a gente é governado pelo medo. É mais fácil quando você tem alguém com medo, ele fica mais acuado, ele fica mais indefeso, e mais fácil, se você vai tirando todas as forças, fica mais fácil de governar, de administrar aquela pessoa. E quando nós estamos acuados e vivendo esse medo que muitos estão vivendo hoje, e medo inclusive de um diagnóstico e a falta de confiança naqueles profissionais que nos atendem. E não estou falando aqui, não estou me referindo só na equipe de saúde, que é uma grande responsável, porque a gente está colocando as nossas vidas nas mãos deles, nas instituições de saúde. Aonde fica o efeito fé? Aonde fica a nossa parte, a nossa dimensão espiritual? Você sabe o que é o efeito placebo? Nada mais é do que a tua parte nesse tratamento. Em toda a caminhada de Jesus, em nenhum momento ele disse, eu fiz um milagre na tua vida. Ele sempre disse, tua fé te curou. Tua fé te salvou. A tua fé. Na Bíblia a gente tem mais de 100 vezes escrito, não tenhas medo. Mas nós esquecemos que nós temos uma dimensão espiritual. Nós estamos indo como ovelhas
para um lugar onde nós estamos ficando confinados. E o medo, ele desabilita a nossa parte do neocórtex. Nós temos um cérebro que ele é trino, que ele trabalha em conjunto, triuno. Mas quando nós estamos com medo, nós acessamos aqui o que a gente chama de cérebro reptiliano. Você sabe o que é o cérebro reptiliano? É aquele responsável pelos mecanismos de sobrevivência. Mas quando ele acessa aqui, a gente desabilita aqui, que é o nosso pensar, raciocinar. E quando a gente desabilita aqui, a gente também não conecta aqui, né? Com a nossa capacidade de acreditar, de ter conexão, coração, pineal, nossa dimensão espiritual. Esses dias eu vi uma chamada para um vídeo que eu achei muito legal, pelo menos me fez refletir muito. Para quem você está trabalhando? Para a luz ou para a sombra? Porque tudo faz parte de um projeto, né? O Sol e a Lua fazem parte de um ciclo, com certeza. Não existe um bom ou um ruim, mas existe um lado de dor, de escuridão e de medo, e eu tenho também um olhar de luz, de esperança, de entendimento. Se eu trabalho capacitando um indivíduo pela fé ou pela confiança no tratamento, ou dizendo, esperança, você é capaz, nós cocriamos a partir do nosso pensamento. Hoje a neurociência já corrobora que o pensamento, ele altera, ele move a matéria. Sabe como? Foram feitas experiências onde pessoas que usaram contraste entraram numa máquina de ressonância. O contraste é como se aquele mercúrio do antigo termômetro, né? Tem ali um mapeamento cerebral no exame de ressonância, onde a gente entra naquele tubo. E de repente as pessoas que entraram nesse tubo, elas foram solicitadas para que pensassem numa determinada informação. Um jogo de tênis, por exemplo. E determinada área do cérebro se iluminou, mapeou. Outra pessoa também fez o mesmo teste, pensou na mesma dinâmica, jogando tênis. A mesma área do cérebro se iluminou, mapeou. E outras pessoas foram solicitadas para que pensassem em outras coisas. E uma diferente área do cérebro foi mapeada. O que isso quer dizer? Que se a pessoa imaginou, a imaginação nada mais é do que o pensamento, a capacidade de pensar, de acessar as nossas memórias. Se o pensamento, a imaginação, ele alterou a matéria, ou seja, iluminou, mapeou determinada área do cérebro, então o nosso pensamento move matéria. Nós somos capazes de alterar o nosso corpo, a nossa condição biológica. Você tem aí N exemplos. Tem um seriado muito legal, não é um seriado, é um documentário, chama Rio, onde o professor Joe Dispenza, ele dá o testemunho dele de ter restabelecido vértebras da sua coluna. E não é só ele, gente, tem inúmeros depoimentos de pessoas que alteraram condições de enfermidade que para a área médica era impossível se restabelecer. Mas a parte fé, a nossa parte espiritual, a nossa mente, psique significa alma, a nossa dimensão mais sutil, ela é capaz de fazer transformações. E o que nós estamos fazendo? Eu estou promovendo luz ou estou promovendo sombra? Ao que você é copartícipe? Porque, gente, quando Jesus disse assim, que nós seríamos cobrados pelos nossos atos, não pense você que aquilo que a gente divulga, em algum momento a gente não vai ser cobrado. Mas não é por Jesus, não. Lá, quando Jesus voltar, como dizia meu pai. É na terra mesmo, é o nosso movimento de ação e reação. Para quem nós estamos trabalhando? Eu, às vezes, sou mandatário. Eu, como advogada, muitas vezes, confesso para vocês, que a área criminal é uma área que eu nunca me imaginei advogar. Por quê? Porque eu sempre disse que se eu não acreditasse em algo, se eu tivesse que entrar num litígio ou para defender alguém
cujo comportamento à época eu entendesse equivocado, hoje talvez a psicogenealogia me traga um novo olhar, que bom que isso acontece, eu não estaria agindo de acordo comigo mesmo. Eu não conseguiria estar de acordo com as minhas concepções, né? Defender alguém que cometeu um crime, para mim, naquela época, era algo que eu não me concebia fazer. Hoje, talvez, com a psicogenealogia, eu pudesse ajudar essa pessoa a compreender que mecanismo ela acessa, que muitas vezes é do transgeracional, são as carências do sistema familiar que a levam a ter aquele ato. E num olhar muito amoroso, entender. Porque eu acredito que a gente consegue transformar pessoas, mas só com entendimento. E eu estou trabalhando por este entendimento, ou eu estou trabalhando para acuar as pessoas? Porque, gente, eu já estive na área comercial e a gente tem muitas técnicas de vender a dor, né? De mostrar a dor para vender o remédio, né? São técnicas comerciais. Ferir e curar, chama assim. Nós estamos trabalhando pela cura das pessoas, pela promoção da fé. Nós estamos servindo a luz, olhando para um indivíduo em todas as suas dimensões, mental, espiritual, corporal, biológica. Para quem nós estamos trabalhando? Fica aqui a reflexão. E não esqueçam, né? Tem cientistas renomados, pessoas importantes dando aula em universidade que mostram sobre a importância do efeito placebo, tá bom? Ó, se alguém quiser o livro, Usar o Cérebro, Facundo Manes. Vai estudar, vai. É importante. A gente não precisa acreditar, a gente precisa estudar e formar um conceito, tá bom? Se de alguma forma isso te faz refletir, era isso que eu queria, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, que às vezes são automáticas. Não é por mal, não, que muitas vezes algumas pessoas falam algumas coisas. Na concepção delas, elas estão falando pro bem. Mas chega alguém e diz assim, olha, pensa diferente, né? Quem sabe? As expressões que a gente usava antigamente, expressão judiar é uma expressão que fala do sofrimento dos judeus. Se eu sei que essa expressão está conectada com essa dor, para que usá-la? Para que eu vou usar a palavra denegrir, né? Refleti muito sobre essa palavra, como advogado a gente usa muito ela. Denegrir é de negros. Nossa, eu não posso mais usar isso e sem olhar para algo que os negros viveram, pelas dores, pelos sofrimentos. Então, eu posso ter um comportamento automático, até que alguém chega para mim e diz assim, você já parou para perceber essa situação sobre outra ótica? Você sabe o significado da palavra denegrir? Você sabe o significado da palavra judiar? Bom, eu mudei, eu não falo mais. Eu refleti sobre isso. Eu não mudei, mas eu evoluir. Eu acho que nós estamos nesse caminho da evolução, né? Então fica aqui esse olhar sobre a quem nós estamos servindo. Nós estamos a serviço da sombra ou a serviço da luz? Um grande beijo para você.